Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos trazer o fechamento do ano de 2023. Vamos avaliar como é que evoluíram aí os principais indicadores, dólar, commodities, taxa de juros de diversos países. Vamos também entrar em detalhes em alguns índices apontando aí os principais papéis que se valorizaram e desvalorizaram ao longo de todo o ano. Fique até o final, temos uma análise bem completa aqui desses principais dados. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo os principais índices do ano de diversos países, né? Começando pelo Brasil, o índice Bovespa fechou 22% positivo no ano, então foi um ano bastante interessante em termos de ações, né? A gente vai ver aí que diversos índices também tiveram um resultado bastante positivo. O EWZ, que basicamente o índice dolarizado, subiu 26%. O IFIX, 17%, então quem investiu em fundos imobiliários também teve aí um ano positivo em termos de valorização de cotas. O índice das BDRs, quase 30% no fechamento ao longo do ano. O S&P 24%, Nasdaq 44%, então tivemos um ano aí bastante interessante para a Nasdaq, né? Ações de tecnologia valorizaram bastante ao longo desse ano. O índice Dow Jones subiu 13,5%. O DAX, que é o índice alemão, subiu 19%. A bolsa Nikkei, né, no Japão, o índice Nikkei subiu 27%. O único que teve um ano aí ruim foi o índice de Xangai, na China, com uma queda de 2,4%. Então, diversos países do mundo, de maneira geral, tiveram aí resultados positivos ao longo do ano. Esse daqui é o EWZ, né, que pega as ações ali, né, seguindo o índice brasileiro mais dolarizado, então a gente vê a evolução dele ao longo do ano. E embaixo aqui a gente tem o índice de mercados emergentes, né? Ele segue aí. Então a gente teve o Brasil ligeiramente melhor do que outros mercados aí, né? Considerando que mercados emergentes, né? Ele leva em conta outros países aí que tiveram um ano bem pior do que o Brasil de maneira geral. Vamos partir agora então para cotações e commodities, né? O dólar ao longo do ano apresentou uma queda de 6,1%, né? Euro com uma queda de 2%. Então o real se valorizou em relação a essas moedas ao longo do ano. Foi um ano aí que, de certa forma, o DXY, né, o índice de força do dólar, caiu ao longo do ano, né? O ouro ele subiu 14,8%, então teve uma valorização bastante importante o ouro ao longo desse ano. A prata caiu 0,2%, praticamente estável. O Bitcoin quase 155% ao longo do ano, então foi um ano bastante positivo para o Bitcoin. O petróleo Brent caiu 8,1%, a arroba do boi gordo subiu 9,2%, soja caiu 12%, açúcar subiu 4% e o minério de ferro 18,9%. Então, em termos de commodities em geral, a gente teve aí um ano com algumas commodities sobressaindo, indo para o lado positivo, né? Algumas com queda. Esse aí, gráfico aqui mostra a exportação do Brasil, então 16% minério de ferro, petróleo quase 11%, soja 13,5%, açúcar 3,47%. Então esses são os principais itens ali, né? Ouro, né, aparece até um destaque interessante, 1,86%. Então temos aí uma visão geral dos principais materiais, né, que o Brasil exporta, né? 266 246 e 086 são carnes aqui no canto inferior esquerdo, né? Então a gente tem também uma visão do mercado como um todo do Brasil. Os países, né, a China tem um destaque, quase 31% nessa exportação do Brasil, Estados Unidos 10,5%, temos aqui
Argentina e Chile, né? São países bem próximos que apresentam aí também uma exportação relevante do Brasil. E na Europa a gente tem a Holanda, a Alemanha, Espanha e Itália como principais aí compradores do Brasil. Então tivemos aí um ano com algumas commodities aí se valorizando de maneira bem interessante. Precisamos ficar atento para 2024, a evolução da China, principalmente aí, um grande comprador de minério de ferro, né? Podemos ter um ano complicado aí em 2024 nessa questão. Fechando então essa parte com os indicadores macro, né? Vamos falar aqui de taxas de juros, né? Pegamos para comparação a taxa de juros há 10 anos de diversos países. Primeiro ponto chama atenção, né? O Brasil é um país, né, que tem estruturalmente taxas de juros elevadas, né? 10,36 aí no fechamento. A Índia chega próxima aí com 7,17. Os demais aí abaixo de 4%, né? Os principais países do mundo aí, né? Em relação ao movimento das taxas de juros, houve uma queda de 18% na taxa de juros brasileira, que é uma queda bastante similar aos países da União Europeia, Alemanha, França e Itália, né, que tiveram quedas aí variando de 15% até 19%. Os Estados Unidos teve um aumento na sua taxa de juros ao longo do ano de 3,7%. A China caiu 11%. A Índia, uma variação muito pequena, de menos 2%. O Japão, que tem uma taxa de juros muito baixa, né? Ficou aí com 65% de aumento. E o Reino Unido, uma queda pequena, uma queda de 3,9%. Esses foram os movimentos das taxas de juros. Essa aqui foi a evolução da taxa de juros americana, então tivemos aí meses de outubro, principalmente, aí uma subida de valores, né, e depois uma queda agora até o final do ano. Isso daí impulsionou os ativos no mundo inteiro. O Brasil, ele, à medida que a taxa americana subindo também, né, ele teve esse aumento, mas depois veio em queda. E a gente percebe que o movimento, apesar de acompanhar um pouco a taxa americana, né, o movimento geral aí do Brasil tem sido em queda, fruto aí de um aumento de taxas, né, que a gente teve lá atrás ali, buscando a correção aí para a inflação que veio aí ao longo do ano de 2022. E vamos agora trazer então informações detalhadas dos três principais índices, né? São as 15 melhores e as 15 piores ações, né, e papéis de cada índice. Começando pelo Bovespa, a gente tem a participação de cada uma dessas empresas dentro do índice, né? Chama atenção, Petrobras, lógico, é uma posição relevante, Banco do Brasil, Ultrapar e Banco BTG Pactual, né, além da Vibra, né, com exposição aí maior, um efeito maior do que 1% dentro do índice. Então, a maior posição aqui temos a Edux, né, da área de educação. Interessante que a Cogna também foi uma empresa que teve um ano bastante positivo, né, uma com 120%, outra com 66%, quase 60% de valorização. De maneira geral, a gente pode falar que maio e novembro foram meses bastante positivos para as ações, né? A gente tem aí a Ultra, né? Grupo Ultra com 110%, seguido da CSN Mineração, a Cirela aparecendo ainda entre as melhores posições, né? Junto com a MRV um pouco mais embaixo, né? Então, em construtoras também tiveram aí uma posição interessante no ano, uma valorização interessante. A IRB, que é uma empresa aí que já caiu muito, né, ao longo aí dos últimos anos, né, teve um ano bastante positivo, quem diria, né? BRF, né, teve um ano também interessante. Banco do Brasil, a Banco do Brasil, Petrobras, né, as duas estatais aqui aparecendo na lista das 15 melhores em termos de valorização, Banco BTG, Embraer aparecendo, né? O grupo Vibra, né, na área de distribuição, assim como o grupo Ultra, a Natura e a Azul, né, um ano aí de recuperação depois de uma queda muito relevante em fevereiro, né, ela conseguiu ainda fechar o ano com uma valorização de 45%. Indo para o lado negativo, a gente tem as Casas Bahia, né, a antiga Via,
que teve aí uma queda de 81% no ano, puxada aí principalmente no segundo semestre do ano. É um resultado aí bastante ruim para o acionista, né? Minerva, o mercado de carnes, né, queda de 42%. Pets, outra empresa do varejo, né, voltada para pet shop. Petro Recôncavo, junto com a 3R Petroleum, né, empresas de petróleo que tinham se valorizado muito, a queda do petróleo ao longo do ano, né, pesou sobre as ações, não pesou sobre Petrobras, porque Petrobras, de certa forma, ela já estava muito desvalorizada, né. Alpargatas, Açaí, Grupo Soma, Magazine Luiza, é, Arezzo e Carrefour, né, são empresas de varejo em geral, elas preenchendo aqui essa lista das piores ações do ano de 2023, né? Tem a CVC também, né, que teve um ano ruim, a Hypera Farm aparecendo, o Grupo Vamos e a Gerdau completando a lista aí das piores ações. Então a gente vê que tem algumas oscilações, aí tivemos fevereiro e agosto, né, como meses bastante ruins, né, a gente percebe aí que várias delas aí tiveram desvalorização importante ao longo desses meses, mas ali a gente teve ainda no positivo, né, a, compondo aí o índice se valorizou como um todo, a maior parte aí as ações do lado positivo tiveram maior valorização. Bom, depois do detalhe no Ibov, vamos olhar agora o IFIX, né? Então temos aqui esse mapa de calor com os principais papéis do IFIX. Temos aí como destaque positivo o HTMX11, né? Que teve uma valorização de 77%. Ele praticamente foi um outlier aqui esse ano, né? Se valorizou muito mais do que os outros, né? Por conta aí, né, de ter passado aquele momento em que ele não distribuía dividendos e depois aí o fundo se recuperou. BCFF11, né, um fundo também bastante com bastante cotista, teve aí uma valorização relevante. O Bresco Logística, é o Rio Bravo Varejo, XP Malls, né, temos HGBS na área de malls também, HSML também, né? E o KNRI, que é um fundo misto, né, que envolve aí escritórios e logística, né? Então esses foram os principais destaques positivos. Tivemos ali abrimos maio e junho, né, como meses interessantes para os fundos imobiliários, né? E aqui do lado negativo, o destaque negativo vai para essa turma aqui, DEVA 11, VSLH 11, HCTR 11, TORD 11, que são os fundos ali, principalmente em março, né? Tiveram aí as questões ali, tanto da Gramado Parques quanto o circuito de compras, né? Então tivemos aí uma desvalorização muito relevante desses fundos, a cotista aí fechando com perda de valor das suas cotas aí de mais de 50%, né? Completando aí o XP Properties, né, aparecendo, o BCRI 11, o Vino 11, também um fundo de escritórios, né, teve uma desvalorização de quase 20%, né, desvalorização relevante. O Betal Agro, né, aparecendo, o RECT11 e o Iridium, né, completando aí a lista dos 15 piores fundos ao longo do ano de 2023. Então, essa é uma visão geral ali de que a gente teve tanto do lado positivo, tanto do lado negativo do IFIX. E fechando então com o último índice que a gente vai entrar em detalhes aqui, o SP500, né, o índice das 500 maiores corporações dos Estados Unidos, né? A gente tem ali do lado positivo valorizações bastante elevadas, dentre as 15 maiores posições, várias delas passando de 100% de valorização, né? Ou seja, o papel praticamente dobrou esse ano, puxado aí pela Nvidia com uma valorização de 238%, né? Na área de tecnologia da informação. Meta aparecendo na segunda posição, Royal Caribbean Group, né? Que é aquele empresa de linhas de cruzeiros, né? Algumas empresas aí da área de produtos para materiais de construção, né? A Uber aparecendo também no lado positivo, né? 155%. A CCL, a Carnival, também da área de
cruzeiros e resorts, a AMD, empresa de fabricante de chips, né? PHM, a empresa de construção, a Palo Alto Networks, né, da área de softwares, a Tesla aparecendo do lado positivo, a Broadcom aparecendo na área de semicondutores, a Salesforce com valorização de praticamente 100%, né, aplicativos, né, softwares técnicos em geral. A GIE, né, teve um ano bastante positivo também. A Fair Isaac e a Arista Networks, né, completando a lista aqui das 15 maiores valorizações do índice no ano. A gente observa aqui que janeiro e maio e novembro foram meses aí bastante positivos, principalmente para essas empresas que subiram bastante, né? Então tivemos aí uma visão aí dos principais positivos, né, lado positivo. Do lado negativo, uma queda aí de 49% da FMC Corporation, da área de fertilizantes. Foi a maior queda dentro do SP. A Moderna aparece aqui, Pfizer, né? Então, farmacêuticas, né, que muito envolvidas ali, né, durante a pandemia, né, aparecendo aí em 2023 com uma queda relevante. A gente tem a AES, né, geradora de eletricidade, inclusive dona da AES Brasil. A gente tem a VF Corporation, né, fabricante aí de roupas de maneira geral. A Hormel Foods, na área de alimentos. A Bristol e a Walgreens, na área de saúde, né? Então, completando aqui o lado negativo, tivemos aí uma dispersão, né? Principalmente empresas de alta tecnologia, puxando o lado positivo, e biotecnologia, farmacêuticas de lado geral, fertilizantes puxando o lado negativo do SP500 ao longo do ano de 2023. Espero que tenham gostado das diversas informações que trouxemos ao longo desse vídeo. Se você não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. No nosso canal temos diversas informações ali a respeito de ações, fundos imobiliários, ações americanas, REITs, né? Então, fique à vontade para percorrer o canal ali e assistir os demais vídeos. E não se esqueça de deixar uma curtida no vídeo, que também é importante como forma de divulgação do material. Até a próxima.